Nesse vídeo eu vou te falar exatamente onde você não pode errar no cálculo de rentabilidade da sua carteira de ações. Então pega aqui o quadro de exemplo aqui em cima. Veja aqui, é uma carteira que o cara fez um aporte de 50 mil reais e depois teve valorização, lucro de operações que ele faça com opções, day trade que seja, proventos, dividendos que ele recebeu. Tudo isso somou ali um lucro de 5 mil reais, tá? Então a carteira subiu 10%. Depois ele fez um grande aporte na carteira, um aporte significativo de 250 mil reais, e a carteira caiu apenas 8%. Então, no final, ele está tendo um prejuízo ali de 20 mil reais. Então, será que uma carteira que valorizou, veja que ela está com 2% de valorização, como que uma carteira com valorização está tendo prejuízo? E ela pode acontecer isso? E sim, isso pode acontecer, porque a rentabilidade dos seus investimentos você deve calcular eles de forma cotizada. Lógico que eu coloquei um exemplo aí em cima para deixar isso bem enfatizado, né? O cara fez um aporte muito significativo em cima da carteira, mas é isso que acontece com quem está começando a investir, tá? Os seus aportes eles vão ser muito significativos e se você não descontar os aportes e retiradas do seu cálculo de rentabilidade da carteira, você vai estar fazendo isso errado. Então dá uma olhada no gráfico aqui do lado, onde eu tentei mostrar que a sua rentabilidade é a linha branca ali, né? Uma linha variável, somando o lucro de todas as suas operações, dividendos que você receber, tudo isso tem que somar na sua rentabilidade. Porém, os aportes ali, que é a linha verde, e as retiradas, né, que são a linha vermelha ali, a flechinha para baixo, você sempre tem que estar retirando isso da conta da rentabilidade da sua carteira, de forma que o seu gráfico de rentabilidade seja apenas uma reta contínua. Uma reta não, né? Renda variável varia. O que eu quis dizer é, tire da jogada os aportes e retiradas para você analisar a sua rentabilidade, né, de forma contínua. E o que acontece então com as retiradas e os aportes? Como é que a gente vai incorporar isso, né, para tirar ele do cálculo de rentabilidade? É o que eu vou ensinar você a fazer. É você transformar a sua carteira em cotas, da mesma forma que os fundos de investimento fazem para analisar a sua rentabilidade. Tá? Então, fundo de investimento de ações, fundo multimercado, sempre que um novo cotista coloca dinheiro ou alguém retira dinheiro, o valor da cota daquele fundo não muda, apenas aumenta o número de cotas ou diminui, é um fundo aberto. Então a sua carteira, você tem que transformar ela em cotas, que eu vou lhe ensinar a calcular, para que a sua rentabilidade seja calculada corretamente. E é isso que as planilhas aqui do controle de renda fazem automaticamente para você. Elas transformam a sua carteira em cotas, aí mês a mês ela vai pegando ali seus aportes e retiradas, né? Quanto você comprou, quanto você vendeu em ações ou criptomoedas, ambas as planilhas fazem. E daí sempre no final do mês, junta ali a valorização de todas as ações, proventos recebidos, lucro de operações, de ações que você vendeu e vai fechar o valor daquela cota ali naquele mês. Então se você fizer novos aportes ou novas retiradas, vai apenas alterar a quantidade de cotas sem alterar o valor da sua cota. Vai ficar bem mais simples a hora que a gente ir aqui para um exemplo, uma tabelinha bem simples para você entender o cálculo. Mas eu quero deixar uma curiosidade aqui. Esse é o fundo do Peter Lynch, investidor super famoso pelo fundo dele, que rendeu, foi um fundo muito famoso, e ele é sempre muito bem citado porque a maioria dos cotistas, os cotistas médios ali, perderam dinheiro com o fundo. E por que isso aconteceu? Porque esses cotistas colocavam aportes grandes justamente quando o fundo tinha subido bastante, né? Então o fundo sai na mídia, o pessoal vai lá e investe um alto valor, e o que acontece? Eventualmente, depois de subir muito, aquela cota do fundo vai cair, e como tinha um volume de aporte já grande no fundo, a perda, né, financeira, o volume financeiro de perda é grande. E daí depois da queda, poucas pessoas vão colocar dinheiro, a maioria dos cotistas acabam tirando dinheiro quando o fundo cai, e daí quando esse fundo retoma um ciclo de subida, de alta, tem poucos aportes, tem pouco volume financeiro e acaba que o volume de ganho financeiro é menor do que o volume de perdas. É por isso que os cotistas do fundo do Peter Lynch acabaram perdendo dinheiro, enquanto o fundo performou aí incríveis 30% ao ano em dólar. Então o que a gente vai fazer agora? Esse foi o quadrinho que eu mostrei lá no início do vídeo. E agora a gente vai pegar essa carteira e transformar ela em cotas, tá? Para você poder analisar a sua rentabilidade no longo prazo.
Então, daqui 5 anos, 10 anos, você vai ter uma cota que iniciou com o valor de R$ 500 e que daqui 5 anos o valor dela é de R$ 1.000. Então, você consegue calcular a rentabilidade anualizada da sua carteira após 5 anos de investimentos. Isso é bem interessante, principalmente agora que a gente está entrando no bull market. Então, é interessante você pegar uma época de início de ciclo de queda de juros que a gente está entrando no Brasil, para daqui a uns anos você conseguir analisar como foi sua performance. Aliás, os próximos 2 vídeos é o seguinte: o próximo vídeo eu vou mostrar como a planilha automatiza tudo isso daqui para você na aba rentabilidade, tá? Como é que ela faz esse cálculo. E o próximo vídeo depois desse é como você faz esse cálculo de rentabilidade anualizada num exemplo que todos os brasileiros, né, têm e gostam, que é a questão dos imóveis. Então eu peguei exemplo de imóveis meus até. Como é que você transforma ali aquela rentabilidade de 300, 500% que um imóvel seu multiplicou, ou às vezes aquele imóvel que está 20 anos na família, que já multiplicou aí por dezenas de vezes, como é que você transforma isso para uma rentabilidade anualizada, para você conseguir comparar aí com investimento em renda variável ou em renda fixa. O link desses outros vídeos eu vou deixar aqui na descrição, mas vamos lá. Então, no exemplo aqui, a pessoa, a primeira movimentação dela, obviamente, foi aporte, né? Ela aportou R$ 50.000 e comprou tudo, né, em renda variável. Então, primeira parte é a gente definir quantas cotas a gente vai abrir essa carteira. Então, a planilha lá está configurada para 100 cotas, a gente vai colocar 100 aqui também. Qual vai ser o valor dessa cota? Vai ser os 50.000 dividido por 100, tá? Então, aqui no Excel, a gente coloca igual, clica na célula que a gente vai dividir. O barra é o símbolo de divisão, então a gente coloca aqui patrimônio dividido pela quantidade, R$ 500 cada uma dessas cotas. Após um mês de investimento, somando dividendos, né, lucro de venda coberta de opções, variação das ações, tá? Após 30 dias, aqui no dia 30, esse investidor estava com 5.000 de lucro. Mas veja que durante esse período aqui de 30 dias, ele não fez nenhum aporte nem retirada da carteira. Então a quantidade de cotas desse investidor não mudou. Ele continua com 100 cotas. O valor da cota é que mudou. Agora ele possui R$ 55.000 por 100 cotas. Então a cota dele já está em 550, valorizou 10%. Como é que a gente faz a conta aqui da valorização? A gente vai pegar o valor dessa cota aqui dividido pelo valor da cota, né, do período anterior e coloca aqui menos 1, né, para deixar aqui a diferença, apenas a diferença do 100%. Então, beleza, a carteira valorizou 10% e daí agora sim ele fez esse aporte significativo de R$ 250.000. Então agora a gente vai calcular qual foi a quantidade de cotas que aumentou aqui na carteira desse investidor. Para fazer esse cálculo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar a nova quantidade de cotas, que vai ser 100, que é a quantidade de cotas que ele já tinha, e vai somar os R$ 250.000 que ele está aportando, então 250.000, dividido pelo quê? Pelo valor da cota atual dele. Então, a cota atual desse investidor está em R$ 550. Então, a gente vai pegar 250.000 e dividir por 550. Esse é o número de novas cotas que vão entrar na carteira dele. Então, agora, esse investidor possui 554 cotas com o valor da cota que continua em R$ 550. Não teve alteração. Tá? Então, a gente vai copiar aqui o mesmo 550. Ou seja, a valorização aqui nesse aporte é de 0%. A carteira, o valor da cota não alterou. Por isso que o cálculo do valor da cota a gente fez no dia 30, sendo que o aporte foi dia 31, justamente para pegar exatamente ali o valor da cota antes do aporte. Daí o que aconteceu? Se passaram mais 30 dias, né? As ações variaram e durante esse período essa carteira caiu de 305.000 para 280.000, teve um prejuízo de R$ 25.000. O que vai acontecer aqui? Bom, a quantidade de cotas novamente não alterou, não teve nenhum aporte retirada. Então a gente só copia a quantidade de cotas e o que vai alterar é o valor da cota, que agora vai ser de 280.000 dividido por essa quantidade. Então o valor da cota baixou para R$ 504. E qual foi a valorização? A gente vai fazer a mesma conta. É esse valor dividido pelo valor da cota anterior, menos 1. Bom, caiu 8%. E só para fechar aqui o exercício, agora uma grande retirada, né? A pessoa está retirando R$ 250.000, então vai sair uma grande quantidade de cotas. Vai ser a quantidade de cotas que ele já possuía, então igual o valor anterior, menos
250 mil reais, que é o que ele... Ah, não, 30 mil reais, né? Ele vai retirar 30 mil reais. Então, quantidade de cotas anterior menos 30 mil reais dividido pelo valor da cota, que era esse 504,92. Então, agora baixou a quantidade de cotas para 495 e o valor da cota, novamente, não tem nenhuma alteração. A valorização não mudou, o valor da cota não mudou. Então entenda que, após anos investindo, a sua carteira, a sua análise de rentabilidade tem que ser essa aqui, ó, uma análise de rentabilidade cotizada, desconsiderando todos os aportes e retiradas que teve no meio do caminho. Então eu vou deixar aqui os próximos vídeos recomendados para você ver como a planilha faz o cálculo da rentabilidade cotizada da sua carteira. E um símbolozinho aqui que, se você clicar, você se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito.